Olá, meu nome é Rômulo Monteiro, sou aluno do terceiro período de Ciências Biológicas da UNEC de Caratinga e venho aqui hoje falar com vocês um pouquinho sobre taxonomia. A taxonomia diz respeito às regras de nomenclatura, tais como dar nome às espécies, gênero e famílias. As regras para formar coleções taxonômicas para coletas em campos, rotulagem e publicações taxonômicas também diz respeito à taxonomia. A classificação está no âmbito da taxonomia e se refere à prática de agrupar os taxons em categorias e hierarquia, como filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. A classificação ideal deve refletir a sistemática de determinado grupo, ou seja, deve apresentar as relações de parentesco daquele grupo. Segundo a divisão proposta por Linnaeus, as ordens taxonômicas são as seguintes, da maior para menor. O domínio vem do reino, filo e classe, a ordem, família, gênero e espécie. Desde Aristóteles, a nomenclatura binominal já era praticada. Foi ele quem sistematizou essa maneira de classificar os organismos em duas categorias. No entanto, foi Linneu quem começou a usar o sistema binominal de forma mais coerente e organizada. Assim, cada espécie animal ou vegetal teria dois nomes. O primeiro, o gênero deveria refletir as características mais genéricas ou coletivas. O segundo, a espécie, refletir as características mais específicas, aquelas mais peculiares. O Código de Nomenclatura Zoológica, que vigora hoje, foi publicado em 1964. E, de acordo com o mesmo, existem regras para a formação dos nomes dos taxons do grupo da família, do grupo do gênero e do grupo da espécie. E como é feita a nomenclatura do grupo da família? O nome da categoria família é formado pela adição de desinência, que no caso é idade, ao radical do gênero tipo da família. O gênero, que é o tipo padrão para determinadas famílias, exemplo, o gênero Felis, é um tipo padrão para toda a sua família. O radical desse termo é fel. Portanto, adicionado a desinência, idade, a este radical, o nome da família ficaria filiedade. O mesmo para canines, cujo radical é can, portanto, canidae. Quando a categoria é subfamília, vale o mesmo, associando, porém, a desinência em nai. Para a categoria de subfamília e tribo, as desinências são oidea e in, respectivamente. Como é feito o nomenclatura do grupo gênero e espécie? Geralmente, o nome da espécie é composto por dois termos binominal. O primeiro designa o gênero, categoria que pode englobar uma ou mais espécies. É o termo mais amplo, que diz respeito às características mais genéricas comuns a este taxon. O segundo termo designa a espécie, diz respeito às características próprias de cada espécie, pertencente àquele mesmo gênero. Exemplo, a pantera leão, que popular leão, pantera tigris, que é o tigre, pantera onca, que é a onça. São três espécies da família Felidae, pertencentes ao mesmo gênero que é a pantera. Elas possuem as suas particularidades, daí serem classificadas em três espécies distintas. Todas as três, porém, compartilham certas características, daí pertencerem ao mesmo gênero. De acordo com o código, o nome do gênero e da espécie deve ser escrito em latim ou numa forma latinizada, com caracteres itálicos ou grifados separadamente. Apenas a primeira letra que forma o nome do gênero deve estar em maiúscula. O nome da espécie deve estar todo em letra minúscula, igual o exemplo citado. Algumas vezes encontramos o nome científico de uma espécie escrito com três termos, que são os nomes de taxon ditos, são os trinominais. Igual o exemplo, que significa a espécie do gênero Grenea ou do subgênero Paragrenea. Termos que se escreve entre parênteses e com a primeira letra maiúscula. O subgênero, como o nome diz, é uma categoria abaixo do gênero e acima da espécie. Eles seriam grupos de espécies de um mesmo gênero, mas que apresentam certas características que permitem agrupá-los numa categoria intermediária entre gênero e espécie, o subgênero, que é o subgênero. Sendo assim, é possível um gênero ter vários subgêneros e cada subgênero várias espécies. Exemplo, Homo sapiens
Por exemplo, Homo sapiens neanderthalis. Interpretamos como uma subespécie da espécie Homo sapiens. O termo que caracteriza a subespécie vem em seguida o termo da espécie. Nesse exemplo, é o termo neanderthalis, também escrito em minúscula. Já a subespécie é uma categoria abaixo da espécie definida por características ainda mais peculiares. Deste modo, uma espécie pode ter várias subespécies. No exemplo dado, a espécie de Homo sapiens apresenta uma subespécie, que é o Homo sapiens neanderthalis, o homem de Neandertal e o Homo sapiens sapiens, que é o homem moderno de hoje somos nós. Nomenclatura dos seres vivos. Em 1735, o sueco Linné, botânico e médico, lançava regras para classificar e denominar animais e plantas, mas só em 1758 foi que ele propôs efetivamente uma forma de nomenclatura mais simples, em que cada organismo seria conhecido por dois nomes apenas seguidos e inseparáveis. Na designação científica, os nomes devem ser latino ou origem. Então, latinizado, cada animal ou planta deve ser reconhecido por uma designação binominal, onde o primeiro termo qualifica o gênero e o segundo a espécie. O nome que se refere ao gênero deve ser substantivo simples ou composto, escrito com inicial maiúscula. As regras de nomenclatura botânica são independentes das regras de nomenclatura zoológica. O nome relativo à espécie deve ser um adjetivo escrito com inicial maiúscula. Seguido, o nome do organismo é facultado colocar por extenso ou abreviadamente o nome do autor que primeiro o escreveu e denominou, sem qualquer pontuação intermediária, seguindo-se depois uma vírgula e a data em que foi publicado pela primeira vez. Muito obrigado, meu nome é Rômulo Monteiro, um abraço, deixe um joinha aí.